Olá, seja bem-vindo a mais uma aula do canal Português Sem Enrolação, o canal que desenrola o português para você. Eu sou a professora Alice e é uma honra ter você aqui comigo porque eu quero muito te ajudar a entender todos os mistérios da língua portuguesa. O tema da nossa aula de hoje é sobre figuras de linguagem, uma matéria importantíssima e que inclusive cai bastante no Enem. Então fique ligadinho até o final da aula para que você consiga entender da melhor forma possível, ok? As figuras de linguagem, também chamadas de figuras de estilo, são recursos estilísticos usados para dar ênfase à comunicação e deixá-la mais bonita. Esses recursos causam efeitos nos discursos, tá? As figuras de linguagem estão totalmente ligadas à conotação, quando usamos as palavras no sentido figurado. Nós temos várias figuras de linguagem e eu vou explicar as figuras que mais aparecem pra gente, ok? E que são as mais cobradas em atividades, provas e Enem, tá certo? Vamos falar primeiro sobre a metáfora. A metáfora acontece quando fazemos uma comparação sem usar expressões que indiquem que estamos comparando. Quando vamos fazer uma comparação, nós costumamos usar palavras do tipo como, parece, tanto quanto, mas no caso da metáfora, nós não usamos essas expressões. A metáfora é uma afirmação. Por exemplo, o coração de Pedro é uma pedra. Note que eu não comparei o coração de Pedro com uma pedra. Eu já disse que o coração de Pedro é uma pedra e ponto final. Ou seja, eu afirmei. Nós também temos a comparação. Como o próprio nome já diz, eu preciso comparar. Sendo assim, eu preciso usar conectivos que expressam essa comparação. Aí sim, nós usaremos como, assim, tal qual, o que diferencia totalmente da metáfora. Lembre-se de que a metáfora é uma afirmação. A comparação é só comparação mesmo e sempre terá conectivos de comparação. Por exemplo, os olhos de João são como jabuticabas. Eu fiz uma comparação, comparei os olhos de João com jabuticabas e usei o conectivo de comparação como. Também temos a metonímia. A metonímia ocorre quando nós substituímos um termo por outro. E essa substituição é feita pela proximidade de referências entre os dois termos. Por exemplo, comeu o prato todo. É impossível alguém comer um prato. Nesse caso, prato substitui o termo comida, que estava dentro do prato. Outra figura de linguagem muito legal é a antítese. Antítese nada mais é do que ideias contrárias. Por exemplo, o ódio e o amor andam de mãos dadas. O termo ódio está posicionado ao lado de seu termo contrário, ou seja, amor. Agora vamos falar sobre o paradoxo, que muitas pessoas se confundem com antítese, porque são ideias parecidas. Mas veja bem, o paradoxo ocorre quando duas expressões opostas são utilizadas de maneira que foge à lógica. O paradoxo cria uma relação impossível e são ideias que acabam se anulando. Por exemplo, o som do silêncio, para algumas pessoas, é perturbador. O som do silêncio. Percebe como é uma ideia absurda? Estamos falando do silêncio, e o silêncio não tem som. Ou seja, há uma ideia absurda na frase. E essa é a diferença do paradoxo. Antíteses são ideias contrárias, ideias opostas. Agora, o paradoxo são ideias que se anulam, são absurdas. Vamos falar sobre a hipérbole. A hipérbole corresponde ao uso intencional de expressões muito exageradas. Por exemplo, vou morrer de saudade dele. Como assim morrer de saudade? É muito exagerado. Ninguém morre de saudade. Ou seja, é uma hipérbole. Também temos a personificação, também conhecida como prosopopeia, tá? Ocorre quando se atribui características humanas àquilo que não é humano, ou seja, objetos, animais e sentimentos. Por exemplo, o dia acordou feliz e o sol sorriu para mim. Nessa frase temos dois exemplos de personificação. O dia acordou feliz, que a gente sabe que o dia não tem humor para acordar triste ou feliz,
assim como o sol também não sorri para ninguém. Agora vamos falar sobre eufemismo. O eufemismo ocorre quando se usa expressões para amenizar uma ideia muito ruim, muito desagradável. Por exemplo, Luana está omitindo a verdade. Analise comigo. Omitir a verdade é o mesmo que mentir, certo? Então eu poderia dizer, Luana está mentindo. Mas você concorda comigo que a frase assim fica muito forte? Pois é, eu estou fazendo uma acusação, né? Omitir a verdade fica mais leve, ou seja, é um caso de eufemismo. E também temos a famosa ironia, e que inclusive nós usamos demais. A ironia acontece quando se expressa uma ideia através de uma construção que diz o oposto do que realmente se quer dizer. Por exemplo, fale mais alto, lá da esquina ainda não dá para ouvir. O sentido real dessa frase é o desejo que a pessoa fale mais baixo. E a ironia está em pedir justamente o contrário, fale mais alto, e ainda tem um reforço na frase, lá da esquina não dá para ouvir, ou seja, é uma grande ironia. Outra figura de linguagem muito importante é a sinestesia. E a sinestesia ocorre quando construímos uma expressão que mistura duas sensações diferentes entre aquelas percebidas pelos órgãos sensoriais. Por exemplo, sua voz soava docemente pela sala. Temos soava, que remete à audição, e docemente, que remete a paladar. Existem muitas figuras de linguagem, mas como eu disse, essas são as principais e as mais cobradas. Espero muito ter te ajudado de alguma forma, e se você gostou da aula, deixe o seu like porque é muito importante para mim, e inscreva-se no canal também para receber mais dicas de português. Então até a próxima aula, tchau!